Saúdo os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Que a graça e paz do nosso Senhor seja sobre cada um. Eu peço que os irmãos abram no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós leremos dos versos 18 até o verso de número 22, que tem o subtítulo aí do jejum. Marcos, capítulo 2, dos versos 18 até o verso de número 22. Diz o seguinte a palavra de Deus: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente, o noivo não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e, nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Eu peço que você aí na sua casa, com a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça e vamos rogar pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor, para que seja o Espírito Santo, de fato, aquele a quem fale aos nossos corações nesta noite. Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença, diante da Tua santa palavra, que nos ilumina, que nos mostra quem de fato somos e que nos chama à responsabilidade, ó Pai, de a cada dia nos consertarmos com o Senhor, de nos despirmos do nosso velho homem, Senhor. Fala aos nossos corações de maneira poderosa e efetiva nesta noite, através desse texto que é tão poderoso. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, a partir do verso 18 do capítulo 2, Marcos inicia uma sessão de controvérsias, digamos, teológicas, de Jesus com autoridades daquela época. Então, nesse trecho que nós lemos aí, que vai do verso 18 a 22, a controvérsia é relativa ao jejum, que já era da prática dos judeus daquela época, né, era muito comum. O jejum era uma prática bastante conhecida dos judeus, dos contemporâneos de Jesus. E nos trechos que vão de 22 até 28, e depois do capítulo 3, verso 1 até o verso 6, são controvérsias referentes ao sábado, né? Do 23 até o 28, é um episódio em que os discípulos de Jesus coletam espigas no sábado, espigas de trigo, né, para matar a fome, e os fariseus interpelam o Senhor a respeito disso, né, porque eles entendiam que nem aquilo poderia ser feito num sábado, que era o dia de descanso pela lei judaica. E no capítulo 3, nos versos 1 a 6, é quando Jesus cura um homem da mão ressequida exatamente num sábado. E aí ali há mais uma vez uma controvérsia, um confronto teológico dos mestres com Jesus, porque no entender deles, nem mesmo a cura poderia ser efetivada no sábado. O sábado era de grande apreço para a religião judaica, né? Essa discussão a respeito do sábado vai ficar para as próximas mensagens. Hoje nós iremos nos ater à questão do jejum, que também gerou essa controvérsia e que nós vamos tratar aqui. Então, o propósito de Marcos, ao listar essas controvérsias, ao relatar essas controvérsias que de fato aconteceram, e você vai verificar essa mesma narrativa, com algumas diferenças, é claro, nos demais evangelhos sinóticos, né, no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. O propósito de Marcos é levar os seus leitores, eles, como já foi falado aqui nas outras mensagens, o evangelho de Marcos tem como destino os cristãos de Roma, né, que eram cristãos da capital do império, que precisavam ter notícia, que precisavam entender o que foi o ministério de Jesus. Então, Marcos visa a produzir nesses leitores um apreço, um gosto pelos ensinos de Jesus, mostrando que Jesus é, de fato,
o verdadeiro referencial teológico, e não só isso, o verdadeiro referencial da vida cristã, acima de qualquer tradição humana, acima de qualquer atitude nobre de homens, né? Porque nós vamos ver que havia, aparentemente, uma nobreza no entendimento que os fariseus e os discípulos de João tinham em relação ao jejum. Mas acima do entendimento que esses dois grupos tinham do jejum, o que Marcos quer mostrar é que o que vale é o referencial Cristo, tanto para a teologia quanto para a vida cristã. Então, fica claro no verso 18 que tanto os discípulos de João quanto os fariseus estavam jejuando, e desses dois grupos vieram alguns indivíduos para interpelarem a Jesus o porquê, qual o motivo de os seus discípulos não jejuarem, né? O interessante é que na narrativa de Mateus, lá no seu capítulo 9, ele vai dizer que quem interpelou Jesus foram os discípulos de João. E Lucas, na narrativa homóloga a essa, sobre o jejum, vai dizer que foram os fariseus. Então, parece que Marcos faz uma associação desses dois grupos, é o que tudo indica. Foram realmente os dois grupos, e não eles de forma separada. Eles foram juntos interpelar a Jesus a respeito da ausência do hábito do jejum entre aqueles discípulos que já estavam caminhando com Jesus Cristo. Isso nos mostra, primeiramente, que havia uma insatisfação em comum, tanto dos fariseus quanto dos discípulos de João, em relação a Jesus, né? Não nos consta, em outros trechos da palavra, que tenha havido outra associação entre os fariseus e os discípulos de Jesus. Aliás, seria de se esperar que os discípulos de João, seria de se esperar que os fariseus não se dessem com os discípulos de João. Por quê? Porque João condenava a hipocrisia dos fariseus, chamava os judeus daquela época de raça de víboras. Mostrava a hipocrisia deles o tempo todo. Agora, existe um ditado que não está relatado na Bíblia, é um ditado humano, mas que nesse momento parece fazer sentido, que é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O que pareceu aqui? O que indica aqui? Que esses dois grupos que tinham nesse momento, não que os discípulos de João se mostrassem o tempo todo como inimigo de Jesus, mas nessa questão do jejum, eles trazem à tona uma insatisfação pontual em relação a Jesus. Os fariseus, ao que tudo indica, se aproveitam disso, e eles tinham todas as insatisfações do mundo em relação a Jesus, e parece que acharam interessante cooptar os discípulos de João nesse momento para acharem uma forma de colocar Jesus contra a parede, de mostrar para os discípulos de Jesus que ele não é quem ele dizia ser, né? Então, havia a insatisfação desses dois grupos. A insatisfação dos fariseus em relação a Jesus ela é pública e notória. Jesus o censura duramente durante todo o seu ministério. Jesus censura a hipocrisia desses homens durante todo o tempo. E, além de tudo, com o crescente aumento dos discípulos de Jesus, oriundos, claro, do judaísmo, o sistema religioso, e por que não político, né? Porque os fariseus, como membros do Sinédrio, que era o conselho político-religioso dos judeus, né, tratava de questões religiosas que tinham impactos diretos na vida civil, na vida social dos judeus. Esse sistema onde eles eram privilegiados, é claro que ele estava ameaçado pela pregação de Jesus. Então, a insatisfação dos fariseus é de longa data em relação a Jesus. Os discípulos de João, ao que parecem, estavam insatisfeitos com Jesus. Por quê? Porque aparentemente Jesus não se importava com o fato de o mestre deles, João Batista, estar preso. A narrativa da prisão de João, ela já vem aqui no início, né, da narrativa de Marcos. Logo depois do batismo de Jesus, consta que João já foi preso. E a partir dali, efetivamente, começa, né, após o batismo, a tentação de Jesus, começa o ministério efetivo de Jesus sobre a face da terra, e não se fala mais de João.
Ora, é claro que os discípulos de João tinham apreço por ele, se não tivesse, nem seriam seus discípulos. Então, ao que parece, na mentalidade deles constava, ora, João apontou para esse homem, apontou para ele como Messias, nos disse que ele era o Messias. E agora ele simplesmente não se importa mais com João, ninguém fala mais que João, a respeito de João. Mas as narrativas anteriores mostram claramente que o ministério de João era transitório, como profeta, como o último profeta da antiga aliança. E que, de fato, ele apontava para Jesus Cristo como Messias. E que, de fato, o início do ministério messiânico de Jesus significava, sim, o final do ministério de João Batista. Então, do ponto de vista ministerial, não havia mais por que fazer menção de João Batista. O ministério de João Batista havia sido cumprido com louvor. Aquilo que Deus, na eternidade, havia designado para que João Batista fizesse, ele já havia feito, e, de fato, agora ele saiu de cena. E, ao que tudo indica, essa era a insatisfação primária dos discípulos de João para com Jesus. Então, eles encontram, os fariseus, os discípulos de João, encontram um ponto em comum para questionarem Jesus Cristo, dada a insatisfação desses dois grupos com Jesus. E esse ponto em comum é exatamente a questão do jejum. Por quê? Porque os fariseus jejuavam e também os discípulos de João jejuavam. E eles olhavam para os discípulos de Jesus e esses discípulos não jejuavam. Ora, a pergunta, na verdade, não deveria ser, ora, Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? A pergunta deveria ser, ora, por que é que os fariseus jejuam e por que é que os discípulos de João Batista jejuam? Se nós formos pensar nesses dois pontos, nós entendemos que eles não tinham por que interpelar Jesus Cristo a respeito disso. Se não, vejamos. Eu peço que os irmãos abram comigo no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler aqui dos versos 9 a 14, para entender o porquê é que os fariseus jejuavam. Esse texto nos mostra de forma clara. Lucas 18, dos versos 9 a 14. É bem a parábola do fariseu e do publicano, uma parábola proferida exatamente por Jesus. Olha só o que diz aqui, ó. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O publicano, o John Clase explicou aqui na semana passada, pegando o exemplo de Levi. O publicano era aquele judeu que trabalhava para o Império Romano como arrecadador de impostos para o Império Romano. E o que esse arrecadador de impostos fazia? Ele já era um problema em si para a nação judaica, por quê? Porque ele representava um governo de um povo que os judeus tinham como cães, como ímpios, porque eram gentios os romanos. E isso era um problema, um espinho para os judeus, o tempo todo, o fato de eles terem que responder para um imperador que não fosse judeu, que não fosse do povo de Deus. Já era um problema isso. Então, em primeiro lugar, o publicano ele era visto como um traidor, como alguém que trabalhava a favor do Império Romano, ajudando na opressão do povo judeu, porque ele era o arrecadador de impostos. Em segundo lugar, os publicanos tinham uma fama, a qual eles faziam jus de ladrões. Por quê? Porque eles não arrecadavam só aquilo que o Império Romano cobrava. Eles majoravam aquilo e tiravam a parte deles, né? Então, eles eram mal vistos por esses 2 pontos, porque eles eram representantes do governo romano e também eram ladrões, né? Então, aqui a narrativa diz que subiram esse fariseu e o publicano para orar no templo. Aí o verso 11 diz o seguinte: o fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha só o que diz no verso 12: jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo que ganho. Na verdade, eu tinha falado para a gente ler até o verso 14, mas até aqui o verso 12 já nos diz qual era a mentalidade, o porquê é que os fariseus jejuavam. Aqui, a partir dessa narrativa de Lucas, nós entendemos que os fariseus, de uma forma geral, aparentemente, não sei se é só o exemplo desta parábola, mas pode ser que os fariseus jejuassem pelo menos 2 vezes por semana.
E o intuito aqui desse fariseu, e isso servia por aplicação, por analogia aos demais fariseus que buscavam justiça por si próprio, jejuavam com o fim de parecerem justos diante de Deus, como sendo o jejum uma obra em si mesmo. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, havia, do ponto de vista de prescrição, um único comando a respeito de jejum, que era exatamente que o jejum fosse realizado no Dia Nacional da Expiação, que era um dia separado no calendário religioso litúrgico judaico, em que todo o indivíduo do povo de Deus deveria afligir a sua alma e confessar os seus pecados. E esse afligir de alma, ele contemplava não realizar nenhum tipo de obra, inclusive abster-se de alimento. Então, havia um mandamento, né, uma ordenança, vamos colocar assim, específica a respeito de jejum, que significava, que simbolizava a contrição de pecados, o rasgar o coração, a contrição do coração, o rasgar o coração em reconhecimento aos pecados cometidos. Mas o que os fariseus faziam? Eles jejuavam, muito mais do que a lei prescrevia, para parecerem piedosos, e levavam esse jejum diante de Deus em oração, dizendo: olha, está vendo, Senhor, eu jejuei, eu estou jejuando 2 vezes por semana, então eu estou aqui diante do Senhor, porque eu tenho mérito. Essa era a ideia que os fariseus tinham de jejum. E os discípulos de João, por que jejuavam? Ora, nós temos pelo menos 2 hipóteses, uma delas mais clara e outra mais especulativa. Como o ministério de João, ele se pautava, a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento, seria natural que os discípulos dele, aqueles que ouviam a sua mensagem, que era duríssima, como eu disse aqui, ele chamava os seus ouvintes de raça de víbora. Era um discurso duríssimo de arrependimento. Aqueles que entendiam o discurso de João, que não ficavam com raiva dele, e que de fato entendiam que precisavam se arrepender dos pecados, era natural que, assim como é prescrito lá em Levítico 16, era natural que aqueles que entendiam essa mensagem, se tornavam discípulos dele, tivessem o hábito do jejum como demonstração da contrição de pecado, de arrependimento. Mas havia ainda outra hipótese. Pode ser também, e é provável, que os discípulos de João estivessem jejuando para a sua libertação, por tristeza de ver o seu mestre preso. E isso aí encaixa com a insatisfação deles em relação a Jesus. Ora, cadê Jesus se preocupando com a prisão de João? E eles jejuando, possivelmente também em função e por tristeza pela prisão de João, que era o rabi deles, o mestre deles, o tutor, o mentor deles. E aí Jesus responde isso, né, como sempre, de uma forma fantástica. Uma resposta curta que nos traz muitas lições, não só apenas aqueles ouvintes ali de momento. Verso 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está comparando a presença dele entre os seus discípulos, a presença dele no meio do povo de Israel, com uma festa de casamento. Meus irmãos, todas as festividades judaicas, e da cultura judaica, não só aquelas prescritas na lei, não só aquelas festas regulares do calendário litúrgico judaico, mas também as demais festas de casamento, as bodas e outras festas, elas sempre giraram em torno de comida. É incrível como o oriental, né, tem esse hábito de festejar tudo, nós também, mas eles mais, regado a muita comida. Quando o oriental começa a comer, você pensa que já está terminando o banquete, na verdade o que ele serviu para você ali foram apenas os pratos de entrada, o antepasto. A conversa vai começar mesmo depois dos antepastos, na hora que você já não aguenta. Nós ocidentais, né, olhamos para aquilo, já não aguentamos mais ver tanta comida. Para eles foi só a entrada, o prato principal ainda vem. E aquilo perpassa dias, né, no caso de um casamento. Mas mesmo nos jantares regulares, há muita fartura, muita abundância. Por quê? Porque entende-se que é um momento de alegria.
Então, a presença de Jesus, ela simbolizava alegria. Mas, na verdade, antes de entrar nesse verso 19, o que nós temos que pensar é, o que é? Por que é que, de fato, se deveria jejuar naquele contexto? Os fariseus jejuavam por religiosidade, os discípulos de João jejuavam por conta de uma fidelidade, de um entendimento à mensagem de arrependimento de João, e também, possivelmente, por tristeza por verem o seu mestre preso. Mas a Escritura Sagrada, o Antigo Testamento, ele apontava para o jejum nas seguintes situações: como contrição, que foi falado aqui, arrependimento de pecados, por busca de espiritualidade. Nós não podemos esquecer do jejum que o próprio Jesus praticou no deserto, que já foi narrado aqui nos versos 12 e 13, né, do capítulo 1, e com mais detalhes é também falado no capítulo 4, de 1 a 11 de Mateus. Jesus vai para o deserto, a palavra deixa claro que foi impelido pelo Espírito, e ali ele jejua por 40 dias, por quê? Se preparando para o início do seu ministério. É uma busca por espiritualidade. E essa busca por espiritualidade, ela nunca é apenas um passar fome. Quando nós olhamos nas Escrituras os exemplos de jejum que foram no sentido de buscar espiritualidade, ele sempre é acompanhado de oração e sempre trata de uma retirada, de um apartar, de uma separação de um tempo específico para Deus. É por isso que não faz sentido a pessoa diz que vai jejuar e vai mexer com 1000 coisas que não seja tirar um tempo para Deus, que não seja tirar um tempo para oração, para a leitura da palavra enquanto jejuma. Não faz muito sentido uma busca por espiritualidade apenas abstendo-se de alimentos. E um outro ponto também que a gente vê, quando a gente olha para as Escrituras, além daquilo que é prescrito na lei, a hora que a gente olha para o Antigo Testamento, em momentos em que se busca uma resposta de Deus diante de crise. Nós aqui mesmo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em determinado momento nessa pandemia, nós tivemos uma convocação da Igreja Nacional para um período de jejum. Por quê? Exatamente para buscarmos a face do Senhor diante dessa crise causada pelo coronavírus. Nós vemos também, no Antigo Testamento, Esther. O exemplo de Esther. Esther, quando o futuro do povo judeu que está cativo na Pérsia está nas mãos dela, nas mãos de Deus, mas diretamente, visivelmente nas mãos dela, que era a rainha, e ela vai ter com o rei Artaxerxes, que era então seu esposo, e ela não poderia entrar de qualquer maneira na presença dele, porque, do contrário, ele poderia até mandar matá-la. Ela convoca todo o povo judeu a um jejum, buscando a direção de Deus no momento de crise. Então nós temos exemplos, muitos exemplos aí nas Escrituras Sagradas, do porquê que se jejuava. E nenhum deles tem a ver com a hipocrisia, com a religiosidade superficial dos fariseus. E nós veremos também que, embora fosse nobre, a motivação para a prática do jejum dos discípulos de João Batista, ela já estava obsoleta. Por quê? Porque eles já estavam diante daquele para quem João Batista apontava. Ok, eles tinham a noção do rasgar o coração, eles tinham a noção da contrição, mas de fato, naquele momento em que a presença de Jesus se fazia diante dele, e é disso que Jesus fala no verso 19, os próprios discípulos de João Batista deveriam entender que naquele momento, eles é que deveriam aderir à prática dos discípulos de Jesus e não jejuar enquanto estivesse na presença do noivo, que era Jesus. Então eles ficaram apegados ao passado. Eles ficaram apegados a algo que já era obsoleto, que era o ministério de João Batista. E aí Jesus responde dessa forma. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Jesus aqui nos mostra algumas coisas que são absolutamente impressionantes. Primeiro, ele, como foi falado aqui, ele compara a sua presença aqui na terra como uma festa de casamento. E por que é que ele faz isso? Porque, de fato, a vinda de Jesus
é a consumação, significa a consumação do casamento de Deus com seu povo. Agora sim está concluída na pessoa de Cristo, em tudo que ele faria dali por diante, já havia feito, culminando com o seu sacrifício, estaria selada as bodas de Deus com seu povo, não apenas o povo Israel, mas com todos aqueles que ele haveria de salvar em todas as nações e em todos os tempos. Quando Jesus utiliza essa expressão, os convidados para o casamento, a tradução literal desse termo vindo do original, significa os filhos da câmara nupcial. Aqui ele está falando de não qualquer convidado, de não convidados em geral. Ele está falando de um grupo seleto de amigos do noivo que tem por responsabilidade prover tudo aquilo que estiver ao alcance deles para o bom andamento da festa de boda, para a festa do casamento. Jesus chama assim os seus discípulos de filhos da câmara nupcial, aqueles que tinham que tomar, não apenas assistir à festa, às bodas, mas tomar parte e cuidar para o bom andamento da festa nupcial. O que normalmente, naquela cultura, esses filhos da câmara nupcial faziam? Eles carregavam a liteira da noiva, no séquito, né? O que era expresso ali era a beleza da noiva. Então, a noiva precisava estar em evidência. Então, o que eles faziam? Eles carregavam ela na liteira, nos ombros, eles cantavam, eles riam. Então, era um momento de alegria que não combinava com o jejum de forma alguma. A boda, o casamento, a festa que se processava, e que Jesus usa isso como exemplo, ela demanda muito pelo contrário, ela demanda comida, ela demanda cantoria, ela não demanda abstinência de alimentos. E, além disso, quando Jesus responde dessa forma, ele vai... Eu acredito que a questão de jejum, principalmente para os fariseus, também para os discípulos de João, mas principalmente para os fariseus, aquela controvérsia, eles até deixaram era de lado. Porque quando Jesus se coloca como noivo, ele está mostrando pelo menos duas coisas ali que com certeza chocaram esses ouvintes ali. Primeiro, quando ele se coloca como noivo, ele se mostra igual a Deus. Ele apresenta a si mesmo como igual a Deus, por um simples motivo, porque o título de noivo de Israel, de marido de Israel, ele é conferido ao Deus Jeová no Antigo Testamento. E o próprio Deus faz uso dessa figura em relação a si mesmo, quando a gente vê, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui do profeta Oséias. Deus quer mostrar que o conturbado relacionamento conjugal dele com Israel, não por parte de Deus, que é perfeito, mas por parte de Israel, que se mostra como uma mulher adúltera, que não respeita o contrato matrimonial seu para com Deus, e adultera com outros deuses. Isso a gente vê claro em Oséias e em outras situações do Antigo Testamento. Então, falar de noivo, que ele era o noivo de Israel, que era o noivo que havia chegado, o noivo daquele povo, equivalia a comparar-se ao próprio Deus. Com certeza, esses dois grupos entenderam isso claramente. Mais do que isso, ele se coloca como um cumprimento da profecia messiânica, das profecias messiânicas do Antigo Testamento, inclusive das profecias do próprio João Batista. Então, aqui há uma mensagem que já é direcionada a esses dois grupos. Olha, vocês estão falando com aquele que é o próprio Deus, que sabe o que está fazendo. O próprio Deus está presente entre vós, trazendo alegria para esses homens aqui que vocês estão exigindo que eles jejuem. Deixa de bobeira. Como é que eles podem jejuar na frente do marido, do protetor de Israel, daquele que vai dar a vida pelo seu povo daqui a pouco? Eles têm que festejar, é motivo de alegria. E, além de tudo, a minha vinda como noivo, como Messias, como resgatador de Israel, ela é o cumprimento. Eu estou aqui trazendo alegria porque eu sou o cumprimento das profecias messiânicas, inclusive, discípulos de João Batista, das profecias do mestre de vocês. Então, ao invés de vocês ficarem tristes, arrasados por ele estar preso, ou presos no ministério dele, não que a mensagem dele seja falsa, de forma alguma a mensagem dele é verdadeira, mas eu sou o cumprimento da mensagem dele.
venham para o meu lado e venham se alegrar com meus discípulos, e agora não é momento de jejum. É isso que Jesus diz. No verso 20 ele diz: dias virão, contudo, em que lhes será tirado. Será tirado quem? Será tirado o noivo desses convidados de honra. Cabe lembrar aqui ainda que na festa de casamento, havia outros convidados, que não esses que são chamados no original de filhos da câmara nupcial, mas eram convidados transitórios, eles iam num dia, iam no outro. Esses mais chegados, eles ficavam todos os dias, as festas duravam de 3 a 7 dias, a depender da situação da noiva. Se fosse uma noiva de primeiro casamento, que era o primeiro casamento dela, 7 dias. Se fosse uma noiva que era viúva, normalmente 3 dias. Mas, independente da natureza da situação da noiva, esses mais chegados estavam não apenas presentes todos os dias, mas participando, ajudando nas próprias bodas. Não eram convidados transitórios, que apareciam num dia, não apareciam no outro. Às vezes participavam um pouquinho, mas saía, não contribuíam, não carregavam, não cantavam, não gritavam, nada disso. Mas Jesus disse que haveria dias, e isso, claro, se cumpriu na cruz, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ora, é claro, se o jejum significa, se o verdadeiro jejum, ele aponta para contrição, para uma busca de espiritualidade, para um esvaziar-se de si mesmo, né? Quando Jesus lá está jejuando e é tentado por Satanás, e Satanás usa a própria fome, Jesus era um homem, a própria fome que Jesus estava sentindo, e fala: olha, manda essas pedras virarem pães. Jesus responde o que para ele? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A ideia do jejum é isso, é alimentar-se de Deus. Ora, quando viesse o tempo em que Jesus, o noivo, fosse arrebatado pela morte violenta, pela morte de cruz, que ele fosse retirado do convívio dos seus discípulos, eles teriam motivos para jejuar. Porém, motivos legítimos: contrição, espiritualidade e a busca do cuidado, do conforto e da direção de Deus no momento de crise. Porque quando Jesus de fato é crucificado, é um momento de crise para os discípulos. Eles temem por suas próprias vidas. Tanto é que no momento em que Jesus é preso e está passando por todo aquele processo que culmina na cruz, procura-se pelos discípulos dele, também apontam para Pedro, né? Olha, aquele ali estava com ele, aí ele nega. Por quê? Foi um momento trágico, foi um momento complicado para os discípulos. E de fato, aí sim cabia o jejum. Aí Jesus finaliza dizendo o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Se a gente pensar nessas duas figuras que Jesus usou aqui, elas são lógicas. A gente só precisa entender qual que é o sentido da metáfora das duas. Ele está falando o seguinte: se você pega um pano velho que precisa de um remendo, e se você coloca um pano novo ali para remendar, o que acontece? O pano novo, ele vai ser lavado. Com o tempo, o que vai acontecer? Ele vai encolher. Todo pano faz isso, né? Hoje nem tanto, hoje a gente já está muito moderno, né? Mas, né, a gente conhece as histórias do encolher do pano. Você lava uma camisa, ela encolhe e tal. Com o tempo encolhe. Então, o pano velho, ele já, que está rasgado, que é a figura que Jesus usa aqui, ele já encolheu o que ele tinha que encolher. Agora, se você pega um pano novo para remendar um buraco desse pano velho, o que vai acontecer naquelas bordas? Com o tempo, aquele pano velho que foi usado com remendo, ele vai encolher. A hora que ele encolhe, ele rasga mais ainda o pano velho. Ele aumenta o buraco que havia no pano velho. E a respeito do vinho, o que ele fala? Ninguém põe vinho novo em odres velhos. O odre aqui, na verdade, era uma espécie de... Era um recipiente que era feito de couro de animais, normalmente couro de carneiro. E o que acontece? Ele diz que não pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo, ele tem o processo dele de fermentação. Quanto mais velho, mais fermentado. É por isso que se entende que o vinho, quanto mais velho, melhor, né? Porque já finalizou o processo de fermentação. O vinho novo, ele ainda tem muito o que fermentar. Quando fermenta, produz gás. Se o odre é velho, o odre que é de couro, de animais é velho, produz gás, ele vai se romper, você perde tudo. Mas por que é que Jesus usa essa figura do
remendo de pano novo num pano velho e vinho novo em odres velhos. E isso não, ele diz que não se faz. O que ele está fazendo aqui é trazer, complementando o verso 20, onde ele anuncia sua própria morte. O que ele está dizendo? Olha, vão vir esses dias que o noivo vai ser tirado. O noivo era ele já havia se mostrado como noivo. Então, essa era a parte ruim do noivo ser tirado. Ia trazer o que? Tristeza sobre os discípulos, eles teriam que jejuar. Entretanto, essa própria morte, esse próprio retirar do noivo, traria uma nova era, um novo tempo, em que não apenas a religiosidade dos fariseus e as próprias ideias dos discípulos de João seriam reformadas. A ideia não era essa. Seria, porque se fosse só isso, Jesus estaria, de fato, colocando um remendo de pano novo no pano velho. Ele estaria colocando vinho novo em odres velhos. Jesus traria o tempo da graça, o tempo do anúncio do evangelho a todas as nações. O tempo em que, de fato, a libertação de Israel viria, não a libertação do Império Romano, mas a libertação messiânica, porque todo aquele que olhasse para Jesus como Messias, de fato, seria liberto e faria parte do povo de Deus. Ele não estava trazendo ali apenas um formato novo de religião. É por isso que ele utiliza a figura do remendo de pano novo em pano velho e do vinho novo sendo guardado em odres velhos. Porque se ele viesse trazer só um formato novo de religião, não ia adiantar nada. O buraco no pano ia ficar maior do que já estava. O odre velho, que era a forma religiosa, o formato religioso dos judeus, dos fariseus principalmente, ele ia estourar junto. Você não ia aproveitar nem o que Jesus estava trazendo e nem o que havia de antigo na tradição judaica. Mas o que ele estava trazendo era um completo renovo por parte do Espírito, completa remissão de pecados, completo perdão de pecados, completa novidade de vida. Essa é a proposta dos evangelhos, do evangelho para as nossas vidas. Diante disso, meus irmãos, quero finalizar essa mensagem trazendo 3 aplicações. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, só têm seu significado em Cristo. Olha como é que os fariseus e os discípulos de João começam batendo cabeça aqui. Por quê? Porque fizeram a pergunta errada. O referencial de tudo, inclusive daquela prática deles de jejum, teria que ser Cristo. E se eles entendessem isso, eles não teriam feito a pergunta que fizeram para Cristo. O referencial de jejum dos fariseus era a religiosidade superficial deles. O referencial de jejum dos discípulos de João não tinha a ver com a pessoa de Cristo. Tinha a ver com a doutrina de João e com o fato, provavelmente, de João estar preso. Não havia centralidade de Cristo, não estava baseado em Cristo. Como não estava baseado em Cristo, não apontava para Cristo, não tinha significado, não tinha valor. Um segundo ponto que eu quero deixar com os irmãos: por mais nobres e piedosas que possam parecer, que possam de fato ser as nossas atitudes, religiosas no caso, se elas não apontarem para a obra de Cristo, se elas não apontarem para esse noivo maravilhoso que nos é mostrado aqui, e para o que Cristo fez em nossas vidas, elas são inúteis. Por que é importante nós pensarmos nisso, meus irmãos? Porque é uma tentação muito grande que nós temos de ativismo religioso, de presença, de tomar parte em vários. Eu não estou dizendo que isso é inútil, é bom. Essa comunidade aqui da qual nós fazemos parte, ela se movimenta porque quando cada um de nós trabalhamos. E quanto mais pessoas aqui do nosso meio tomarem parte nas atividades, melhor. Mas isso, meus irmãos, não pode ser um fim em si mesmo, de forma alguma. Se as nossas atitudes religiosas não apontarem para Cristo, elas são inúteis. E por final, meus irmãos, quero deixar aqui uma aplicação com vocês. Leve sua vida espiritual e religiosa tendo como referencial único aquilo que o sacrifício de Cristo nos propicia como igreja. O sacrifício de Cristo, ele nos liberta, meus irmãos. Está meio batido aquele discurso, a religiosidade aprisiona. Por quê? Porque muita gente tem usado esse discurso até para levar a vida de qualquer maneira e dizer que ainda assim está em Cristo. Não é essa a ideia. Mas a religiosidade pela religiosidade, sabe?
ter práticas espirituais, ter até um linguajar, como a gente fala, né, um evangeliquez. Isso por si só, isso não é libertação, isso é aprisionamento. E o sacrifício de Cristo, ele aponta para a liberdade. E aí tudo que eu e você fizermos, todas as nossas práticas, elas passam a ter significado. A nossa oração passa a ter significado em Cristo, à luz do sacrifício de Cristo. O tempo que nós tiramos para estar reunidos aqui, vocês ouvindo, eu falando, eu ouvindo, outro falando, o momento de oração, eles têm significado verdadeiro quando nós entendemos que essas são ferramentas que a graça e a misericórdia de Deus nos legaram, nos deixaram, para que nós possamos ter uma vida espiritual abundante, para que nós possamos exercitar o nosso espírito. E aí sim, nós possamos ser úteis e proveitosos na obra do Senhor. Meus queridos, é isso que eu queria deixar com os irmãos. Eu peço que abaixem a cabeça. Já vou fazer uma oração aqui, encerrando o culto dessa terça-feira. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é clara, ela nos admoesta, ela nos ensina o que é certo, ela nos aponta para onde devemos ir, ó Pai. Fala aos nossos corações, que nós possamos entender, ó Pai, que se a nossa religiosidade não aponta para o Senhor, ela é morta e é falsa. Nos ensina, ó Pai, sim, nós somos seres religiosos, nós gostamos desse convívio, isso é bom, é salutar, mas que só tem sentido, ó Pai, se é na pessoa de Cristo, se aponta para a pessoa de Cristo. Sê conosco, ó Pai, continua falando nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, e pelo que te agradecemos. Amém.